você perde o que é mais sagrado, pensando que está acertando, mas na verdade você ainda não tem certeza de onde está pisando. Amém? Eu gostaria que os irmãos a Bíblia a palavra hoje em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13. Vou ficar de pé, para a gente reverência a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13. Amém? E a palavra, ela vem instruindo a nós da seguinte forma: e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim, subindo, levavam Davi e o Israel a arca do Senhor, com júbilo e o Senhor das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe amara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Pode se assentar. Eu gostaria de enfatizar aqui nesta noite que nós precisamos aprender a cada momento algo novo. Nós precisamos sair daquela monotonia, daquela coisa monótona, daquela esteira onde nós caminhamos e não encontramos soluções para nossas vidas. Eu falei um pouquinho que quando Davi ele estava levando a arca, a cada 6 passos ele sacrificava bois e carneiros para o Senhor, que era o sacrifício antigamente, era o que honrava a gratidão de Deus. Só que a arca representava Deus. Se nós voltarmos um pouquinho ali no início do capítulo 6, no versículo 3, falaram: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Gebá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Eu estou falando que Deus estava na casa de Abinadab por vários anos, e ele não valorizava, ele não adorava a Deus em seu lar. Até chegar ao ponto que o Senhor falou assim: então, vou retirar essa arca, eu vou me retirar da casa de Abinadab e vou para a casa de Obed-edom. E esse transporte da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom não foi feito conforme o Senhor instruiu. Então, os filhos de Abinadab eram para levar a arca sobre os ombros, e não era para tocar na arca, não era para tocar em Deus, mas eles colocaram no carro de boi. E foi uma negligência tão grande que quando Uzá tocou-se na arca, ele foi morto na hora.
Então lá no versículo 7 fala: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então eu quero falar para vocês que quando nós estamos imprudentes às coisas de Deus, Deus está olhando e Ele pode estender, ou Ele pode ceifar, ou Ele pode lançar sobre você castigos, para que você abra os olhos e muda a sua atitude. Mas chegando a arca na casa de Obed-edom, ali a arca ficou por 3 meses. E por 3 meses o Senhor o abençoou a casa de Obed-edom. Sabe por quê, igreja? Porque Obed-edom, enquanto a arca estava lá, ele estava amando, estava com temor, e ele estava ali glorificando o Senhor, e ele estava ali adorando ao Senhor. E eu digo a você nesta noite que Deus está na sua casa. Ele está representando a arca que antes era de uma forma no Antigo Testamento, só que hoje o Senhor está na sua casa. E você tem percebido ao Senhor igual a Obed-edom? Ou você tem desprezado o Senhor igual a Abinadab? Você tem deixado de servir, ou deixado de honrar os seus princípios? Ou o Senhor tem instruído a você e você tem tocado nos utensílios de formas erradas? Você tem usado as coisas de formas erradas, sabendo das instruções que Deus tem passado. Mas eu quero hoje transmitir a você que a adoração ao Senhor, ela tem que ser perfeita, se você quer ser bem sucedido. Tem que ser equilibrada. Ela tem que ser de propósito, com um propósito de crescimento, um propósito de virtude, um propósito que você possa realizar sonhos, projetos e se preparar para o encontro com Jesus. Que nada adianta você querer conquistar o mundo aqui e perder a sua vida. Mas o mais principal de tudo é a obediência ao Senhor. O principal de tudo isso é como você está adorando ao Senhor. E em meio à adoração, eu vou passar para você aqui 6 princípios, 6 características para um adorador. Porque nós precisamos adorar ao Senhor. E nós vamos aprender um pouquinho a importância de cada um. E a primeira é a reverência. A segunda é a santidade. A terceira é o temor. A quarta é a sinceridade. A quinta é a obediência. A sexta é a comunhão. Tudo isso para a adoração do Senhor Jesus. Davi cumpriu, ele procurou corrigir os erros e mostrou extrema reverência no transporte da arca do Senhor. No versículo 13, quando nós havíamos lido aqui, que enquanto ele ia levando a arca, ele ia com sacrifício de louvores ao Senhor. A cada 6 passos, ele ia adorando ao Senhor. E muitas vezes nós ficamos dias e dias e nós não sabemos o que é adorar o Senhor, o que é louvar o Senhor, o que é lembrar do Senhor, o que é se entregar ao Senhor, o que é fugir da aparência do mal, para que as coisas comecem a fluir em nossas vidas e a nossa visão, ela começa a ser nítida no foco que você precisa seguir. E a primeira delas é a reverência. O que significa reverência? É a ação de demonstrar o respeito e humildade. Você tem demonstrado respeito a Deus. Você tem sido humilde a Deus e às coisas de Deus. A humildade, ela começa primeiramente para Deus, porque é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ela vai descendo níveis
aonde nós também devemos ter reverência às pessoas, por ser numa posição de obediência e compromisso. Obediência e compromisso com as coisas de Deus. Obediência e compromisso com as pessoas que você ama. Obediência e compromisso com você mesmo. Que muitas vezes nós não temos obediência e nem compromisso conosco. Nós não sabemos o que nós queremos ainda e de que forma nós iremos agregar isso nas nossas vidas. Então, um culto de celebração para o transporte da Arca do Senhor para Jerusalém pode ser dividido em duas tentativas. A primeira foi frustrante para Davi e terminou uma tragédia, por causa da irreverência de Uzá, que tocou na Arca do Senhor, como está escrito lá em 2 Samuel, no versículo 6, do 1 ao 11, capítulo 6, do 1 ao 11. A segunda foi bem sucedida pelo fato de terem sido observados os requisitos da lei, o Senhor para o transporte da Arca do Concerto. Então, eu trouxe duas situações aqui no início, de um que não ouviu a voz de Deus e do outro que ouve a voz do Senhor. O que não ouviu a voz de Deus, além de ele não ir pela frente, perdeu-se seu filho por negligência. O que ouviu a voz de Deus, ele colocou Deus dentro da sua casa e tudo prosperou. Tudo foi abençoado. Então, ouvir a voz do Senhor significa obedecer e ter reverência para o Senhor, de uma forma que você vai demonstrar respeito às coisas de Deus, que muitas vezes nós não respeitamos as coisas de Deus, porque nós fazemos tudo do nosso jeito. Nós perdemos a credibilidade do Pai, porque Ele está olhando lá de cima. Mas hoje Ele vem falar para você, que você possa demonstrar a Ele respeito e humildade, mas de dentro do seu coração, para que tudo flua na sua vida. Segundo, nós podemos entender, para me finalizar a reverência, que agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então Ele está sempre apto para te ajudar, assim como Ele está sempre preparado também para te corrigir. Segundo, seria a santidade. Eu não sei o que você entende por santidade, mas santidade é pureza, sem manchas alguma do pecado contra Deus. Dedicação a Deus. Então, muitas vezes para as pessoas há uma dificuldade muito grande de viver em santidade, porque se perde a pureza, se perde o brilho, se perde aquilo que é mais valoroso na face da terra: caráter, principalmente para as coisas de Deus, porque você conhece a palavra, mas dentro de você a palavra não está escrita, porque você ainda desobedece, você ainda foge daquilo que é mais puro e sagrado. Você ainda não consegue viver, como está em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 12. 1 Crônica, capítulo 15, versículo 12. Davi, percebendo a necessidade da santidade na adoração ao Senhor, disse ao levita que iria transportando a arca: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, pois Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Então ele disse: santificai-vos vós, filhos de Deus. Você tem se santificado? Você tem se preparado
Você tem buscado fonte de informações aonde que tira você da escuridão, que tira seus pés de um solo pecaminoso, tira sua mente dos pensamentos e distúrbios pecaminosos. Porque se você não se santificar, se você não ser puro, sem mancha, sem mácula alguma, o Senhor não vai habitar naquilo que é mais precioso dentro de você. Porque o Senhor não habita em sujeira. O Senhor não habita no pecado. O Senhor não habita onde existem coisas erradas. Porque Ele envia o anjo do conserto para falar nos seus ouvidos, ou para que as pessoas, ou líderes espirituais, as pessoas que têm embasamento e conhecimento, que possam estender as suas mãos para você e lhe tirar do sono profundo, talvez do laço do inimigo, talvez do pecado que você talvez esteja entrando. E aí você tapa os ouvidos e permita andar dentro da escuridão. Então a santidade é o segundo passo da verdadeira adoração, porque a própria palavra de Deus nos manda adorar o Senhor na beleza da sua santidade. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Ele disse que nós precisamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, sois santos, igreja. Santifique-o. Foge da aparência do mal e busca o que é mais sagrado para você. O que seria mais sagrado para você nessa noite? A sua vida cristã, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, o seu relacionamento com Cristo, ou as coisas que o mundo lhe oferece, as oportunidades que o mundo lhe oferece, os manjares, os prazeres que o mundo oferece, que não está linkado com as coisas de Deus. Terceiro, seria um temor. Sentimentos de profundo respeito e obediência. Temor não é ter medo, é temer a situação. É você se entregar fervorosamente a um Deus que espera por ti, para que a sua vida possa mudar. E lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, nós vemos, após Deus ter ferido Uzá pela falta de reverência e de temor deste, ao estender a mão sobre a arca. Então temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por meio daquele tráfico, acontecimento, Deus cobrou a Davi mais temor no culto de adoração ao Senhor. Então lá no Monte Sinai, Deus cobrou Moisés do povo reverência e temor diante da sua santa presença. Deus está sempre cobrando temor para os seus filhos aqui. Sabe por que temor? Porque se você teme realmente as coisas de Deus, dificilmente você vai ser atacado pelo inimigo. Dificilmente seus projetos deixam de existir. Dificilmente você vai ter uma vida sofrida. Porque quando você tem sentimento de profundo respeito e obedece às coisas de Deus, Ele vai se compadecer da sua vida e Ele vai te levantar. Ele vai te ajudar. Ele vai mudar o ciclo da sua vida. Ele vai abrir as portas que você precisa. Então nós precisamos começar a entender um pouquinho como adorar o Senhor. Reverência, santidade, temor, todas as atitudes que nós temos de pureza, todos os momentos que nós temos de bons pensamentos, tudo aquilo que nós fazemos para agradar a Deus e não ao próximo somente. Agradar a Deus significa você estar ligado para Deus.
Você permitir que Ele fale com você, que você ouça a voz que Ele dirige ao seu ouvido. Mas muitas vezes nós vamos buscar soluções em outros lugares. Muitas pessoas vão a cartomante, outros vão a lugares de adivinhos. Mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, do próprio Deus, Ele que sabe, Ele que conduz tudo. Nós andamos pela escuridão, porque na ignorância do conhecimento das coisas de Deus. O quarto item para o verdadeiro adorador é sinceridade. A sinceridade, ela é franqueza, honesto, transparente, ela sem lisura de caráter. E muitas vezes uma franqueza e honesta e transparente consigo mesmo e com outras pessoas. Existem muitas pessoas que eles não são transparentes nem com ele mesmo. E como ele pode transmitir uma transparência às pessoas? Como ele pode transmitir honestidade para as pessoas olharem e falar, ali existe uma pessoa honesta, humilde, uma pessoa pelo qual nós valorizamos, e muitas pessoas falam, para isso eu tiro o chapéu. Se nós aqui classificamos as pessoas como boas, honestas, imagine Deus. O que Deus pode fazer por você ser honesto e transparente? O que Deus pode trabalhar para você em meio à sua adoração com sinceridade? Ser sincero não é ser enganoso. E muitas vezes você engana a si mesmo, porque você sabe da verdade e não pratica a verdade. Você sabe da realidade, mas foge da realidade. Você sabe onde você vai chegar, mas você quer pagar o preço porque você acha que vai haver um atalho no meio do caminho, antes de você cair no buraco negro. Antes de você entrar aonde Satanás, na cama que Satanás está preparando para você. Mas o Senhor fala, seja sincera comigo, seja honesta comigo, seja transparente comigo. Porque Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração mais puro e sincero por parte de adoradores. E isso o Senhor observou na vida de Obed-edom. Porque ele começou a abençoar a família de Obed-edom. Ele começou a abençoar a casa de Obed-edom. E muitas vezes nós não recebemos nossa bênção no nosso lar, porque Deus está lá, mas nós não reconhecemos Ele dentro do nosso lar. Nós não somos sinceros para com Deus. Nós brincamos com as coisas de Deus. Nós fingimos. Nós estamos muitas vezes como criança, vamos brincar de faz de conta. Faz de conta de quê? Mas para o Senhor não tem esse tipo de brincadeira. Ele é sim, sim, e não, não. Ou Ele estende as mãos, ou Ele recolhe-se. Ou Ele te abençoa, ou Ele para de te abençoar. Não existe meio termo. Mas só o fato de que o Senhor já tem nos dado vida até hoje, e tem te dado saúde, para que você possa vir hoje aqui ouvir essa palavra. Para que você possa hoje começar a entender um pouquinho de o que você precisa mudar. O que você precisa se lançar aos pés do Senhor? Quais as atitudes que você precisa tomar para que você possa ter uma vida diferente da que você está vivendo? Onde que o Senhor vai te levar? Ou onde que Ele irá permitir se você continuar indo da forma que você está indo? Muitas vezes o Senhor muda o nosso trajeto e coloca um fim no nosso caminho, porque Ele sabe que aquele caminho por onde nós estamos caminhando, Ele vai tirar a nossa paz, Ele vai tirar o nosso socorro do presente, Ele vai nos levar em situações calamitosas.
de calamidades. Mas nós não precisamos disso, nós só precisamos de somente obedecer as coisas do Senhor. Somente ser sincero com Deus. Você tem sido sincera com Deus? Até mesmo nas suas orações? Você tem sido sincero com Deus? Por onde tem caminhado? Por onde tem andado? Jesus aprovaria as suas atitudes hoje? O que Jesus falaria para você? Em virtude de tudo que tem acontecido e tudo que você tem praticado ultimamente, até mesmo os seus pensamentos. Então, a franqueza, a honestidade. Você pode mentir para mim, para outras pessoas, mas para Deus você não consegue mentir, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então Ele conhece você, Ele sabe onde você anda, Ele sabe onde você pisa, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você fala. Então não engane a si mesmo. Seja sincera com você mesmo. Seja sincero. Quinto, obediência. Obediência é uma palavra que nós falamos muito, principalmente os pais para os filhos. Você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Mas qual o testemunho que você tem dado? O que você tem feito para o Senhor olhar e falar: servo minha, meu servo, serva minha, eis aqui uma obediência infalível. Então, obediência é a ação de obedecer, submissão, ser dócil, respeito e reverência. Também a ação de ceder, cumprir, seguir-se, submeter-se à vontade de alguém. Eu falei na amplitude, porque muitas vezes nós só obedecemos algumas pessoas e outras não. Muitas pessoas só obedecem os mais velhos, que acham que os mais novos não precisam de obediência. Muitas pessoas não conseguem obedecer nem os seus próprios princípios, porque ele age com imaturidade. Inconsequentemente seria as atitudes de uma pessoa desobediente. E lá no céu não irá morar pessoas que desobedecem os mandamentos do Senhor. Não irá morar pessoas que desobedecem e fogem da submissão das coisas de Deus. Nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo. Nós precisamos ser submissos a Jesus Cristo. Nós precisamos ser submissos às coisas de Deus. E além de ser submissos, nós temos que ser dóceis. Nós deveríamos ser, todos nós, deveríamos praticar a doçura um com o outro. Mas muitas vezes nós queremos doçura, mas nós somos amargos como um ferro. Muitas vezes nós queremos ser abraçados, acolhidos, mas nós não amamos, nós não abraçamos, nós não acolhemos. Muitas vezes nós queremos e queremos e queremos, mas nós não doamos e doamos e doamos. Jesus também precisa de ver a nossa obediência a Ele, porque só herdarão o reino do céu as pessoas obedientes às coisas de Deus, aos princípios cristãos, às palavras lançadas, aos mandamentos escritos e deixados para que os seus filhos não pereçam e não se percam mediante o mundo pecaminoso que o possa o tragar a cada instante. Então, Davi reconheceu que as coisas deram errado na primeira tentativa do transporte da arca do Senhor, porque houve desobediência de usar. Porque era para levar no ombro e não era para tocar na arca. E ele colocava a arca sobre uma carroça, ainda tocou na arca. Cuidado onde você toca. Não toca aonde o Senhor não permitir.
Cuidado com o que você está projetando para a sua vida. Só projete aquilo que está em comunhão ou de acordo com as coisas de Deus. Adore somente ao Senhor. Muitas vezes eu me deparo em situações, um dia teve uma pessoa que falou para mim: não vou falar adora não, porque você fala adora só a Deus. Porque nós temos hábito de adorar uma comida, adorar um carro, adorar a pessoa, adorar, e o Senhor falou assim: adoração só para mim. Adore somente a Deus. Nós podemos amar as pessoas, amar as coisas, mas adoração somente para o Senhor. É um respeito, é uma dedicação toda para Deus. E eu vou finalizar. O quinto item, que seria comunhão. Comunhão é a realização de algo em comum, é a sintonia de sentimentos, o modo de pensar, agir ou sentir. Isso é o que nós devemos transmitir a Deus. Isso seria uma identificação pela qual Jesus ia orar para você e falar assim: opa, esse servo tem comunhão comigo. Essa serva, ela está em comunhão comigo. É diferente você ser e estar. Se você está em comunhão com Deus, é muito difícil a sua vida virar de cabeça para baixo. É muito difícil o seu projeto não ser realizado. É muito difícil você não ter portas abertas. É muito difícil você não conquistar e realizar os seus sonhos. Mas o Senhor deixa que hoje a comunhão, que seria algo muito verdadeiro, para que todos nós possamos adorar o Senhor com júbilo e alegria, desprendendo-se da alma e do espírito, provocados pela comunhão ao Senhor. Então hoje você pode liberar com júbilo e alegria perante o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Você pode se alegrar, desprender a sua alma, permitir que ela se encaixe ou linka com as coisas espirituais. O Espírito Santo ele possa descer sobre você neste momento. Aleluia. E mudar muitas coisas na sua vida. Ele pode tirar tristeza, ele pode tirar depressão, ele pode tirar pensamentos negativos, ele possa aniquilar palavras lançadas na sua vida. Tudo isso é quando você adora ao Senhor. Você desprende a sua alma e permite que Ele entre e trabalhe, e permite que Ele entre no seu segredo e muda e faça parte da sua história. Então hoje nós precisamos permitir que o Senhor possa fazer parte da sua história. Amém? Com adoração e com princípio e com verdade. Glória a Deus.